Nós vamos conversar com o Dr. Hilton Medeiros, oftalmologista, e vamos falar sobre o câncer nos olhos, que pode levar à cegueira e até à morte. É um prazer conversar mais uma vez com o senhor. Sempre de volta, né? De vez em quando a gente está aqui com vocês. Pois é, agora eu acho que é a primeira vez que a gente fala de câncer nos olhos, não é, doutor? Eu acredito que sim, mas é um tema que a gente deveria falar mais, na verdade, porque é um tema que, como todos os cânceres, né? É um tema que preocupa porque ou é detectado muito no início, ou o paciente às vezes não tem tratamento. Pois é, e o senhor sabe que eu nunca... Assim, a gente sabe que o câncer ataca em qualquer canto, mas é uma coisa que nunca me passou, que a gente também pudesse ter câncer nos olhos. Tem, Artemisia. E o câncer mais comum da criança é um câncer de origem hereditária. Existe alguns casos onde ocorre mutação do cromossoma, mas a base é hereditária, chamado de retinoblastoma. É um câncer que, se não diagnosticado a tempo, a criança vai a óbito. E a maneira mais fácil de diagnosticar em casa de fazer é o chamado teste do olhinho. Uma das coisas que o teste do olhinho busca é ver o reflexo vermelho. É exatamente nisso que consiste. Quando a criança, o pai, por exemplo, a criança já é maior, tem 2, 3 anos, já fez seus exames todos, mas o pai começa a tirar a fotografia da criança e observa que no olho o reflexo é vermelhinho e no outro o reflexo é branquinho. Né? Quando isso começa a acontecer, essa criança tem que ser vista de imediato. Claro que existem outras causas, não quer dizer que isso é um diagnóstico de câncer. Mas essa é a maneira mais fácil de se diagnosticar uma lesão que pode ser um câncer. Tem sintomas, doutor? Não, a criança normalmente, principalmente a criança, não percebe nada, porque a tela não tem parâmetros para dizer, ela está vendo bem às vezes com um olho só, com o outro não. Né? Mas ela nasceu daquele jeito, ela não consegue, digamos assim, dizer, olha, eu estou com um olho ruim, porque ela não consegue ainda ter o parâmetro para dizer o que é o bom e o que é o ruim. Agora, a pessoa olhando para a criança, além da foto, né? Não tem outra forma dos pais descobrirem? Não. Olhando para a criança não percebe, porque é na parte de trás, é lá no fundo dos olhos. Então tem que levar a criança sempre... De suspeitar, não é descobrir, de suspeitar é com o reflexo branco. Uhum. O oftalmologista, sim, será capaz de diagnosticar se é ou não um tumor dentro do olho. E quando é que a criança deve começar a frequentar o oftalmologista, doutor? Artemisia, nos países desenvolvidos, toda criança que nasce na rede pública, ela já sai com uma consulta agendada para os 6 meses de idade. Lamentavelmente, isso não ocorre no nosso país. Mas o correto seria que a criança fosse examinada antes dos 6 meses de idade para o rastreamento de tumores e alguns tipos de lesões. E depois, aos 2 ou 3 anos de idade, de novo, para fazer um novo rastreamento, fazer um novo acompanhamento. Quer dizer, os pais, né, devem procurar se orientar com o pediatra, né? Quais são os exames que eu tenho que fazer frequentemente no meu filho, né? E para que saiba, né, que é preciso acompanhar, não só, né, com o pediatra, mas outros especialistas, né, para ouvir, para procurar saber se tem problema no ouvido, nos olhos, né, doutor? Exatamente, Artemisia. Fazer um exame geral de vez em quando, né, doutor? Eu acho que é fundamental. Agora, não só nessa fase, como também quando chega próximo aos 6 anos, onde ele tem que fazer o exame de rotina, até porque vai começar a fase de alfabetização e tudo. Mas, para o rastreamento de tumores, o fundamental é que ele seja visto aos 6 meses, antes dos 6 meses e até os 2 anos no máximo. Né? Já os adultos, já que nós estamos falando de tumores, o tumor mais frequente dos adultos é um tumor muito conhecido nosso, que é o melanoma. É o mesmo tumor que ocorre na nossa pele quando nós pegamos excesso de sol. Aquele tumor que dá fruto do sol, da radiação solar, e que todo mundo usa o filtro solar para proteger, é o melanoma de pele. Este mesmo tumor, que na verdade é um tumor das células melanínicas, das células com melanina. As células que têm melanina,
Elas são as células que são pigmentadas, que dão a cor da pessoa, a cor da pele, né? Essas mesmas células existem no fundo do olho e também são sensíveis à radiação, né? Então, elas, claro que no fundo do olho não é só a radiação solar que vai afetar. Existe uma hereditariedade muito forte, uma hereditariedade de raça, inclusive, mais predominante em algumas raças do que outras. Agora, doutor, na pele a gente se protege com o protetor solar. E nos olhos, como é que a gente faz? Só com o exame preventivo periódico. Não há uma maneira de proteger, até porque não é o sol diretamente que está causando o tumor nos olhos. É o que eu estou lhe dizendo. Existe uma alteração congênita, genética desse paciente que predispõe ao aparecimento dos tumores. E esses tumores, eles levam muitos anos para crescer, eles não crescem do dia para a noite. Então, o paciente fazendo um exame rotineiro, ele é capaz de detectar a lesão antes que se torne um tumor e tratar. Uma vez que ele já virou o tumor, esse tumor tem que ser tratado quanto antes. Normalmente, hoje existem alguns tratamentos conservadores, mas o mais comum, o tratamento mais comum no mundo, inclusive também para as crianças, é a remoção do globo ocular. Um dos motivos pelos quais a gente orienta que, se for diagnosticado bem no início, o paciente vai preservar, mesmo que ele perca a visão, mas ele vai preservar o olho. Esteticamente não mudou nada, né? Quando esse paciente é diagnosticado muito tarde, já muito avançada a doença, às vezes ele tem que remover o globo ocular e usar uma prótese no lugar. Então, mesmo que isso seja suficiente para salvar a vida do paciente, mas esteticamente vai ficar digamos assim, uma alteração que o paciente vai levar consigo o resto da vida. Agora, se ele fizer o diagnóstico bem cedo e fizer o tratamento, pode ficar totalmente curado, doutor? Pode. Uhum. O tratamento adequado, ele realmente hoje em dia é passível de cura todos os dois casos. Certo. Né? Hoje, eu diria que praticamente todos os tumores oculares têm tratamento, desde que examinados e tratados bem a princípio. Tá certo. Mais alguma informação ou orientação, doutor? Não, basicamente é essa, que todos nós deveríamos, no mínimo uma vez por ano, procurar um oftalmologista para fazer o exame de fundo de olho, fazer o exame rotineiro. Tá certo. Doutor Hilton, mais uma vez eu lhe agradeço, né? O senhor sempre participando aqui do nosso programa, trazendo essas informações tão importantes para os nossos ouvintes. Tá ok, Elisa, é um prazer imenso estar com vocês.